Meus pais me depositavam uma quantia mensal, algo semelhante a uma mesada. Além disso, quando eu sentia vontade, ia a uma região no centro onde há vários pontos de prostituição. Alguns caras aqui me pagaram verdadeiras fortunas por poucas horas de prazer. Na minha cidade não acontece esse tipo de coisa. Márcio, você precisa me perdoar por ter mentido e por ter escondido de você que Everton e eu compartilhamos um passado de promiscuidade, implorou Carlinhos. Se você for investigar melhor, doutor dos olhos mortos, certamente vai descobrir muitos segredos obscuros do seu ex-companheiro. Feliz por tudo ter dado certo até ali, Everton segurou as malas pelas alças. Carlinhos, você trouxe um demônio para viver aqui, gritou Márcio, sentindo-se ferido, traído e humilhado. Ele acabou com a vida perfeita que tínhamos juntos. Conseguiu até separar-nos. Carlinhos escondeu o rosto entre as mãos, sacudindo os ombros ao soluçar com força. Muito obrigado por terem me acolhido neste doce lar. Everton abriu a porta de saída. Gostei muito de minha estadia aqui. Deixando dois homens chorosos para trás, Everton lançou seu último sorriso vitorioso e se foi. Na rua, caminhou pela calçada à procura de um táxi quando recebeu uma ligação. Ao atender, descobriu que era seu conhecido, que morava próximo à casa de seus pais, em seu município natal. Era o mesmo sujeito para quem ele pedira que fingisse ser o namorado de Carlinhos, apenas para deixar Márcio ainda mais abalado emocionalmente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando você me enviou a mensagem hoje de manhã dizendo que voltaria para cá, comentei com alguns conhecidos meus. E aí vai a boa notícia. Já tenho um emprego garantido para você. Conheço dois caras que moram juntos há 13 anos. São casados e se amam muito. Parece aquele romantismo bobo de novelas mexicanas. Agora eles querem alguém que faça serviços gerais em sua casa. Pensaram em contratar uma mulher para essa função, mas sabe como é que as pessoas são preconceituosas, né? Então decidiram que o outro gay seria o mais adequado ao papel. Por isso pensei em você. Diga a eles que aceito o emprego. Assim que eu chegar aí, apresento-me para a entrevista. Everton desligou sorrindo alegremente. Pelo jeito, conheceria a rotina de outro casal homossexual. A história começaria outra vez. Os dois rapazes ficaram contentes ao conhecerem Everton, depositando total confiança nele, que foi contratado imediatamente. Tinham certeza de que, com um funcionário ajudando nas tarefas do lar, teriam uma vida ainda mais feliz, repleta de paz e harmonia. Entretanto, a própria vida se encarregaria de mostrar a Everton as consequências de suas escolhas. Afinal, cada um atrai para si aquilo que pratica e acredita. Capítulo 41. Cida encontrou Afonso sentado à sombra de uma grande árvore, com um livro nas mãos. Ele vinha se habituando rapidamente à rotina daquela comunidade astral, embora sentisse muita falta de suas atividades no parque de diversões e na fazenda. Além disso, a saudade de Graciela era forte demais. Por vezes, doía-lhe no peito. Imaginava diante dele, sorrindo como a menina espevitada que sempre fora, com os braços abertos à espera de um abraço. Quando pensava nisso, emocionava-se. Tenho boas notícias, meu amigo. Cida sentou-se ao lado dele, encostando as costas no tronco da árvore. Não me diga que poderei ver a minha filha. Afonso animou-se, fechando o livro. Em breve, poderá. Está quase preparado para fazer uma visita rápida a ela. Contudo, o assunto que me trouxe aqui é outro. Não quero preocupá-lo, mas Graciela e meu filho brigaram e romperam o relacionamento. Na realidade, ela acreditou em uma mentira, montada por pessoas que não querem seguir por um caminho melhor, e decidiu afastar-se dele. Retornou a São Paulo e desde então se isolou de tudo e de todos. Está hospedada em um hotel há vários dias e não saiu mais desde que se instalou lá. Meu Deus! Preciso saber se ela está bem. Quem são essas pessoas que fizeram essa maldade aos nossos filhos? Graciela está bem. Não se preocupe em identificar nomes,
pois quem busca seguir por estradas tortuosas, certamente terá muitas dificuldades na caminhada. Aos poucos, tudo se encaixa como deve ser. Eu torcia para que Graciela e Robson ficassem juntos, lamentou Afonso. Mesmo distante dela, desejo muitas alegrias na vida da minha filha. Assim como eu desejo o mesmo para Robson. Portanto, vamos ter fé para que as coisas ocorram da melhor forma. Graciela e Robson sempre dividiram experiências ao longo de suas muitas encarnações. Sejam como irmãos, cônjuges, mãe e filho, pai e filha, primos ou apenas amigos. São espíritos que se amam muito. Eu também já fiz parte do passado deles em outras existências. Todos nós já caminhamos juntos. Eu, você, Dora, que já foi mãe de Graciela e por isso a trata como a uma filha, Wanda, Mirella, Estevão, Carlinhos, Márcio, Everton e muitos outros. É por isso que uns se gostam, outros não. Tudo teve origem no passado e, embora ele não possa interferir no presente, gerou situações mal resolvidas, que precisaram ser revistas agora. Não é necessário que todos se tornem os melhores amigos, até porque isso seria fantasioso, mas desde que cada um consiga viver bem, à sua maneira, dando o melhor de si para progredir, essa reencarnação será um sucesso. E o meu filho? Indagou Afonso falando baixinho. Eu me refiro àquele que tive com Dora e que foi colocado para adoção. Sim, o único homem, riu Cida. Infelizmente, ele ainda guarda mágoa, revolta e ódio. Tem sido assim desde que descobriu quem era seu pai. E por isso ele precisava. Não entre nessa sintonia, interrompeu Cida. Concentre suas energias em Graciela, para que ela reveja seus conceitos, deixe a mágoa de lado e perdoe Robson. Se ele não a traiu, então não necessita de perdão. E o que é o perdão, senão o fim de um ressentimento? Quem perdoa são pessoas que guardam mágoas, ou seja, são magoáveis e ressentidas. Sentem-se feridas em seus brios e julgam-se melhores do que quem supostamente cometeu algum deslize. Quem encara a vida com praticidade, perante uma traição, por exemplo, apenas diz: se fulano me traiu, é porque, de certa forma, eu também permiti que isso acontecesse. Não mostrei o meu melhor, por isso deixei lacunas no relacionamento. Acho que não era mesmo para dar certo. Portanto, bola para frente que a vida me trará algo melhor. Assim, não haverá mágoas, nem o que ser perdoado. Nunca tinha pensado nisso, Cida. É tempo de revermos os nossos conceitos. Se as coisas se modernizaram, por que ainda temos que alimentar crenças ultrapassadas e antiquadas? Vamos nos atualizar também, para não ficarmos perdidos no tempo. A vida não para. Afonso concordou com a cabeça. De fato, ele tinha muito sobre o que refletir, muito a aprender, principalmente no que tange aos verdadeiros valores da vida. Por mais que Graciela quisesse manter segredos sobre sua repentina viagem a São Paulo, a notícia logo cresceu em sua cidade. Os funcionários deram pela falta dela na fazenda e começaram a comentar. Perceberam que Robson também estava ausente e os mexericos começaram. Alguns diziam que eles haviam sumido para casarem-se às escondidas em outro município. Outros, que ela engravidara e fora a uma clínica que realizava abortos. E ainda houve fofocas que sugerindo que Graciela e Robson estavam na Europa gastando todo o dinheiro deixado por Afonso. Essas informações chegaram aos ouvidos de Antônio. Se Graciela e Robson não estavam por perto, Dora deveria estar sozinha na fazenda, sem a proteção de sua dupla de cães de guarda. Ele estava farto de chegar em casa todos os dias e ter que preparar a própria comida, lavar e passar suas roupas e ainda fazer uma limpeza básica no lar, se não quisesse viver na imundícia. Enquanto ele se matava nos serviços domésticos, sua esposa, bela e folgada, estava naquela fazenda imensa, ganhando pelos seus serviços, sem ter que aturá-lo. A mamata dela chegara ao fim. Como sabia que Alexandre era o segurança da fazenda durante o período noturno, ele aproveitou um dia em que estava de folga para ir buscá-la durante a tarde. Sem farda,
Ele parecia maior e mais gordo do que realmente era. Esperava que Dora não mostrasse muita resistência para acompanhá-lo de volta para casa. Mas se fosse preciso, ele estava disposto a dar-lhe uma boa sova lá mesmo, na fazenda. Foi ela quem o recebeu à porta. Ao vê-lo ali, tão ameaçadoramente próximo, Dora quis fechar a porta e esconder-se. Entretanto, Antônio segurou a porta com a mão, empurrando-a para a frente. Entrou calmamente, achando graça ao reconhecer a velha expressão de medo que sua mulherzinha imbecil costumava exibir diante dele. Você tem 10 minutos para juntar suas coisas e voltar comigo para casa, foi a ordem que ele soltou. Dora obrigou-se a afastar o medo. Serei corajosa e provarei para ele e para mim mesmo que não sinto mais medo, ela pensou, reunindo forças para se defender. Não vou a lugar nenhum, devolveu Dora, trocando o tom de voz vacilante por um mais firme. Não tenho mais nada com você. Como não? Ficou louca. Somos casados. Assim que Graciela voltar, pedirei a ela que me ajude a encontrar um bom advogado de causas cíveis. Quero me divorciar de você. Antônio a encarou durante alguns instantes, totalmente incrédulo com o que estava ouvindo. De repente, soltou uma sonora gargalhada. Não sei que tipo de caraminholas sua patroa colocou em sua cabeça. Como não estou disposto a conhecê-las e nem a perder o meu tempo, quero que você junte seus trapos e venha comigo. É a última vez que repito isso. Eu não vou com você, Dora empinou o queixo, altiva e gritou. Esta também é a última vez que repito isso. Sua desgraçada. Antônio ergueu a mão e a bofetada veio forte e certeira, acertando em cheio o rosto de Dora que, por pouco, não caiu no chão. Acha que tem direito de falar alto comigo? Ouça bem o que vou lhe dizer, balbuciou Dora, esfregando a bochecha atingida. Nunca mais você vai colocar essas mãos imundas em mim. Ah, é? Pois tente me impedir. Antônio preparou-se para dar outro tapa nela. De repente, para surpresa e espanto dele, Dora virou-se com agilidade e fez menção de que ia subir as escadas, parando ao lado de um bonito vaso de cerâmica. Quando Antônio foi até ela, Dora pegou o vaso e atirou-o contra a cabeça do marido. Cacos espalharam-se por todos os lados enquanto o sangue começou a verter profusamente da testa dele. Rugindo de ódio, ele tentou segurá-la pelo braço, disposto a quebrar os ossos dela, se fosse necessário. Dora desviou-se rapidamente, arrancou um quadro da parede e tornou-se a arremessá-lo contra o marido. O objeto chocou-se com força contra o rosto dele e por pouco Antônio não teve o nariz quebrado. Aproveitando-se que ele estava atordoado, Dora saltou sobre ele, com as unhas parecendo garras, rasgando a pele do seu pescoço. Retribuiu ainda com vários chutes e murros. Mordeu o braço dele com força e meteu os dedos nos olhos dele, quase o cegando. Quando as cozinheiras saíram da cozinha, assustadas com a balbúrdia na sala, viram Dora golpeando o Antônio como podia com um pedaço da moldura do quadro que se quebrara quando ela o jogara nele. Quando as duas mulheres a seguraram, Antônio era a imagem da derrota. Parecia um soldado ferido, recém-chegado de uma guerra. Você me dará o divórcio, ou vou denunciá-lo às autoridades da região por todos esses anos em que você me agrediu, prometeu Dora. Sei que ainda vamos nos encontrar muitas vezes, pois a cidade é pequena, mas espero que você faça a vista grossa ao me vir. Isso foi apenas uma demonstração do que eu tenho guardado para você. Antônio tentou responder, mas somente conseguiu engolir sangue. Nunca fora tão espezinhado e humilhado. Logo ele, um policial treinado para batalhas, quase perdeu os sentidos ao lidar com a frágil e delicada esposa. Aquela não era a sua Dora. Não sabia onde aquela versão sonsa fora parar. Aqui estava à sua frente e parecia uma guerreira, forte, destemida e segura de si. Tinha certeza absoluta de que também não queria mais encontrá-la. Terá o seu divórcio quando bem entender, como se estivesse fugindo de uma tribo de canibais. Ele praticamente correu para a porta de saída, sem olhar para trás, mas acrescentando: passar bem, Dora. Ela mal acreditou quando viu ir embora,
porque sabia que ele não estava apenas saindo da fazenda. A partir daquele dia, Antônio saía definitivamente de sua vida. E Dora jamais se sentiu tão bem. Capítulo 42. Desde que Everton partiu, muitas coisas mudaram na rotina de Carlinhos e Márcio. De acordo com o prazo solicitado pelo rapaz, Carlinhos deveria se mudar até o final daquela semana. Eles mal conversavam. O clima estava tenso e pesado na casa. Apesar de tudo o que Everton dissera sobre o passado de Carlinhos e as mentiras que lhe contara, Márcio não conseguia sentir raiva do ex-companheiro. Decepção sim, frustração, talvez, mas simplesmente não podia detestá-lo. Como odiar alguém que você sempre amou profundamente? Contratara um professor que dava aulas em uma escola para cegos, numa cidade próxima dali. O homem, na casa dos 70 anos, trabalhava há 50 com pessoas com deficiência visual. Entrou para essa área depois que seu único filho nasceu cego. Desde então ele aprendera tudo o que podia para proporcionar ao filho dele e a muitas outras pessoas que não enxergavam uma vida sadia, feliz e próspera. O professor atendia Márcio em casa. As primeiras aulas de Braille começaram. No início, parecia que a coisa mais difícil do mundo seria efetuar uma leitura com os dedos, passando-os sobre uma porção de pequenas bolinhas dispostas em posições diferentes. Contudo, sempre disposto a aprender mais, Márcio empenhou-se com bastante interesse na tarefa. Queria ampliar seus conhecimentos tanto quanto pudesse. Ele percebia que algo diferente estava acontecendo com Carlinhos. Notava uma movimentação anormal na casa. Quando estava em aula, seus ouvidos, que se tornavam mais apurados a cada dia, assim como seus outros sentidos, escutavam conversas sussurradas ao telefone. Havia vezes em que ele se perfumava todo e saía ao encontro de alguém. Voltava tarde da noite e não lhe dizia onde estivera, afinal, não lhe devia satisfação. Márcio tinha certeza de que Carlinhos estava seriamente envolvido com o homem que telefonara à procura dele, dias antes. Apesar de sentir muita falta dele, reconhecia que o relacionamento havia chegado ao fim. A grande surpresa chegou durante a tarde de uma sexta-feira. Márcio estava sozinho em casa quando Carlinhos chegou da rua dizendo que eles precisavam conversar. Márcio já sabia o que viria em seguida. Ouviria Carlinhos falar que se apaixonara por outra pessoa que se mudaria antes do prazo determinado. Sei que a nossa convivência não é mais como foi um dia, começou Carlinhos, falando bem devagar. Também reconheço que nós dois deixamos o relacionamento chegar aonde chegou. Nem tudo foi por culpa de Everton. Pelo menos não foi ele quem me cegou, reagiu Márcio, preocupado com o que estava por vir. Decidi que nunca mais mentirei para você. Hoje estou aqui para falar sobre algo muito importante que aconteceu na minha vida. Eu sei o que é, adiantou-se Márcio. Você conheceu alguém? Depois de alguns segundos de silêncio, Carlinhos confirmou. Sim. Eu conheci a fundo outra pessoa e estou apaixonado de novo. Que bom, apesar de tentar mostrar-se forte, Márcio desabou num pranto sentido. Você merece, Carlinhos. Merece um cara bacana, que goste de você de verdade. Sua vida comigo seria horrível, pois nunca vou ser como antes. Jamais esperei que ficasse comigo por pena, por compaixão. Por isso. As palavras morreram em sua garganta e ele não conseguiu terminar a frase. Fico feliz por saber disso, Márcio, tornou Carlinhos. Devo dizer que esse menino que conheci é muito especial. Já sei que o amo muito. Um menino. Márcio tentou sorrir. Ele tem a sua idade. É mais jovem do que eu. Você também merece alguém da sua faixa etária. Sou 15 anos mais velho do que você. Saiba que vou torcer muito para que o namoro de vocês dê certo. Juro que vou. Márcio chorava como uma criança. Nunca imaginou que um dia tudo terminaria daquele jeito. Mas sabia também que nada era eterno, não havia garantias de que um relacionamento duraria para sempre. Tentava imaginar como seria o rosto do novo namorado dele. Seria tão bonito quanto o próprio Carlinhos era. Carlinhos,
Seria pedir muito que você viesse me visitar um dia. Deus do céu, ele não ia suportar. Não tinha forças para superar aquela perda. Continuaremos sendo amigos. Você me perdoou por ter mentido para você em relação a Everton? Sim. Para que guardar ressentimentos no coração? Perdoando ou não, nada mudaria. Você vai construir sua vida agora. Qual é o nome do seu namorado? Que namorado? A voz de Carlinhos soou espantada. Ué, o rapaz por quem você se apaixonou. Não o considera como namorado? Bem, acho que ele não vai gostar de saber disso. Ele está aqui também. Aqui? Márcio ficou horrorizado. E você não me diz nada? Eu não escuto nenhum som além do seu. Cumprimente Márcio, pediu Carlinhos. Márcio estendeu a mão direita para frente quando duas mãozinhas pequenas o abraçaram com força e lábios macios grudaram-se em sua bochecha várias vezes. O que é isso? Márcio estava confuso. Ainda lembra-se de mim? Indagou uma suave voz infantil. No primeiro instante, Márcio não reconheceu aquela voz, embora lhe soasse familiar. Até que, forçando mais a memória, uma única imagem surgiu em sua mente. Luan? É você? Sim. Estou contente por você não ter se esquecido de mim. E como ele poderia ter se esquecido da criança que pretendia adotar com Carlinhos? Lembrou-se das dificuldades que eles enfrentaram juntos ao localizar um abrigo para crianças órfãs que os recebesse, sem preconceitos, dúvidas ou desconfianças. E a chance foi dada por Eulália, diretora do orfanato da cidade vizinha, que os convidou a conhecer a instituição. Naquele dia, eles conheceram muitas crianças, dentre elas, Luan, o adorável garotinho de 6 anos, com cabelos alaranjados, rosto muito sardento e óculos de lentes grossas. Só não entendi o que ele estava fazendo ali. Será que Carlinhos o trouxera apenas para visitá-lo, na tentativa de deixá-lo mais feliz? Como ele teria conseguido autorização para isso? Luan já sabe sobre nós, murmurou Carlinhos, antes que Márcio fizesse qualquer pergunta. Conversamos bastante e expliquei que ele não terá um papai e uma mamãe como imaginava. É inteligente o bastante para aceitar 2 homens como pais. 2 homens? Márcio não estava entendendo nada. Sim, você e eu, a menos que não me queira mais. Márcio sentiu a mão de Carlinhos segurar a sua com firmeza. Através do toque, ambos sentiram a chama do amor reacender-se com força total. Você deve ter notado que quase não tenho parado em casa. Imaginei que você estivesse se encontrando com o seu namorado, o mesmo que me telefonou outro dia, respondeu Márcio. Nunca saí com outra pessoa depois de ter rompido com você. Parando para analisar melhor, creio que isso possa ter sido feito por Everton, que pediu para alguém telefonar para você com o intuito de semear a discórdia entre nós. Até hoje estou arrependido por tê-lo trazido para cá. Nunca me enganei tanto em relação a uma pessoa. Tinha certeza de que ele era um grande amigo. Márcio não respondeu porque a emoção não permitia. Ouviu a voz de Luan indagar. Você vai me adotar? Não se importa por eu usar óculos. Meus amigos colocam apelido em mim todos os dias. Eu me recordo de você ter dito isso quando fomos conhecê-lo, Márcio. Afagou a cabeça de Luan. Jamais me importaria com a sua aparência. Como já percebeu, eu tive um problema nos olhos e não posso mais enxergar. Nem se eu lhe emprestar meus óculos. De um salto, Luan atirou-se no colo de Márcio e o beijou na testa desta vez. Não. Nem assim. E eu o adotaria como meu filho mesmo que você também não enxergasse nada. Posso perguntar uma coisa? Luan sorriu. Claro que sim. Tudo o que você quiser saber. Você não fica bravo se eu chamá-lo de papai? Ouvir aquilo foi o suficiente para Márcio desabar num pranto emocionado. Carlinhos sentou-se ao lado dele e o abraçou com força. Consegui contatar uma assistente social, que vai acompanhar de perto o nosso processo de adoção. Ela veio comigo para trazer Luan e vai levá-lo de volta ao orfanato até obtermos a custódia definitiva. Para manter a surpresa,
Pedi que ela guardasse lá fora. Segundo ela me disse, teremos grandes chances de realizarmos o nosso sonho, Márcio. Não compreendo, soluçou Márcio. Você terminou tudo comigo. Disse que não saberia conviver ao lado de um homem com deficiência. Uma opinião não muda da noite para o dia. Tudo muda, a qualquer momento. Acho que eu disse tudo isso por estar sob a influência negativa de Everton, que me fazia ver o pior lado da situação. E você, triste e negativo no início de sua adaptação, também não estava colaborando muito. Porém, depois da abençoada visita da Silvana, você começou a agir de uma forma diferente, demonstrando disposição e coragem para enfrentar tudo o que está por vir. Nunca mais serei o mesmo. Tem certeza de que quer ficar junto de um homem que terá dificuldade para fazer muitas coisas? Você merece alguém melhor. Você realmente não é o mesmo. Antes, era um médico descuidado consigo mesmo, que deixou de lado a própria saúde. Agora, além de seguir seu tratamento contra o diabetes à risca, está mostrando uma força, uma beleza e uma ternura que me encantaram. Esse é um novo Márcio, que aprendi a amar somente por observá-lo de longe. Márcio tentava estancar o pranto, mas estava difícil. Luan enxugava as lágrimas dele com a beirada de uma almofada. E ainda há uma última surpresa boa, anunciou Carlinhos. Outra. Você já trouxe para perto de mim o filho que sempre desejei. Márcio estreitou Luan entre os braços. Agora me garantiu que não vai me abandonar e que juntos formaremos uma família. O que mais você pode me oferecer? Carlinhos levantou-se do sofá e voltou pouco depois. Abra a sua mão e estenda para baixo, ele pediu a Márcio. O médico obedeceu e tateou um corpo sólido e peludo. O que é isso agora? Este é mais um companheiro seu, além de mim e de Luan. Eu trouxe exclusivamente para você. Trata-se de um cão-guia, já treinado para orientá-lo quando quiser sair sozinho. Só falta pensar em um nome para ele. À frente de Márcio estava um maravilhoso cachorro labrador bege. O animal sentara-se sobre as patas traseiras e fitava o novo dono com curiosidade e admiração, talvez se perguntando os motivos que levavam aquele homem a chorar tanto. Carlinhos, você é incrível. Não sei o que dizer. Qual nome nós poderíamos dar ao meu amigão? Pensei em Everton, mas sei que você me mataria enforcado. Carlinhos riu quando a mão de Márcio voou em sua direção, tentando acertá-lo com um tapa de brincadeira. Estou brincando, Carlinhos revelou logo depois. Ele já tem um nome, que era utilizado pelos treinadores. O nosso novo amigo chama-se Zeus. Ele voltou a sentar-se ao lado de Márcio e o beijou suavemente no rosto, fazendo o mesmo com Luan. Quero dizer somente mais duas coisas, Márcio. Sim. Lembra-se de quando você comentou que Everton destruiu a vida perfeita que tínhamos? E não foi o que ele fez. Em partes, sim. Contudo, ninguém vive uma vida absolutamente perfeita. Assim, vamos quebrar aquela imagem de casal modelo e repensar nossas posturas. Com você, Luan e Zeus, eu não quero ter uma vida perfeita, e sim uma vida real e possível. E somente com ela seremos felizes. Eu amo muito, sabia? Devolveu Márcio. E eu não sei. De hoje em diante vamos apressar o nosso processo de adoção. Sinto dentro de mim que ganharemos a causa, não importa se somos pessoas do mesmo sexo querendo adotar um filho, muito menos que você tenha perdido a visão. O que importa é a nossa fé, a força que damos aos nossos sonhos e as alegrias que a vida nos traz quando realizamos cada um deles. Carlinhos fez uma pausa e emendou. Sabe aquela noite, em que você estava olhando o céu? Você sentou-se durante alguns segundos comigo. Sim. E você me disse algo que me fez repensar e decidir que eu queria ficar ao seu lado. Comentou que não via a luz divina que vinha do céu, mas que a sentia em seu coração. É verdade. Assim é o amor que eu tenho por você, Dr. Márcio. Eu não vejo, mas sinto em meu coração. Márcio abraçou Carlinhos com força, repetindo o quanto amava também.
Foi naquele momento que ele descobriu quanto a vida podia ser mágica, abençoando aqueles que confiavam nela. De um coração destroçado por uma tragédia pessoal, renascia uma alma disposta a sonhar, a ser feliz e a conquistar o melhor que a vida pudesse dar-lhe. Ambos estariam juntos dali para frente e, com Luan e Zeus, a família estava completa. Para Márcio, isso era a felicidade. Capítulo 43. Graciela virou o rosto para a porta do seu quarto no hotel quando bateram nela suavemente. Estava assentada na beirada da cama, penteando os cabelos pretos, não porque quisesse ser notada por alguém, mas sim para ter algo que fazer. Emagrecera desde que chegara e provavelmente nem se dera conta disso. Não consegui imaginar que sentiria tanta falta da fazenda, dos animais, das plantações e da rotina colorida e movimentada do parque de diversões. Queria sentir o cheiro da natureza e ouvir os gritos eufóricos dos frequentadores do parque. E, acima de tudo, queria ver e ouvir Robson. Levantou-se até a porta, espiou pelo olho mágico, mas alguém o tampara pelo outro lado, bloqueando sua visão. Quem é? Encomenda para a senhorita Graciela. Ela ouviu a voz rouca e estranha murmurar. Despreocupada, abriu a porta e mal conteve um grito de espanto quando viu Robson parado ali. Tentou fechar a porta, mas ele foi mais rápido e entrou no quarto. Com as mãos na cintura, Graciela desatou a perguntar. Como você me descobriu aqui? Como o deixaram subir sem que eu soubesse? E quem disse que eu desejava vê-lo? Você faz perguntas demais, devolveu Robson. Como não estava disposto a demorar-se mais do que o necessário, ele a segurou pela cabeça e beijou-a com paixão, saudade, carinho e amor, tudo misturado. Notou que, no início do beijo ela até correspondeu um pouco, depois enrijeceu os lábios e empurrou para trás. O que quer aqui, Robson? Não deveria ter me encontrado. E não é que eu a encontrei. Ele apontou o armário do quarto. Faça sua mala e venha comigo. Há uma fazenda e um parque à sua espera, e um criminoso à solta. Isso já é serviço da polícia. Não importa. Há 10 dias corri como um louco atrás de você. Agora chega. Cansei dessa brincadeira estúpida de gato e rato. Graciela o olhava tentando não sorrir. Apesar da irritação, Robson estava mais bonito do que nunca, ao contrário dela, que estava com profundas olheiras, pele pálida e pesando alguns quilos a menos. Você está magra como um espeto, ele a olhou de cima a baixo. Um hotel tão elegante quanto esse não oferece boa comida. Robson, se eu vim para cá foi porque não queria ser incomodada. Tudo foi um plano bolado por Mirella e pelo meu padrasto, fui claro. Não quero tocar nesse assunto. Ótimo, porque quem está tocando sou eu. Ele a viu sentar-se em uma poltrona e fitá-lo atentamente. Escute a minha versão antes de me despachar para o inferno. Ele contou tudo o que tinha descoberto. Falou sobre a ligação em que Estevão admitia tudo e sobre as fotos que Dora havia recebido. Esclareceu que Mirella o beijara à força somente para que pudesse ser fotografado pelo padrasto. Você não verá as fotos porque pedi a Dora que rasgasse todas elas. Saiba que golpes assim são mais velhos do que o conto do vigário, Gracinha. Se você tivesse me deixado explicar, talvez não precisássemos passar por tudo isso. Peço que me perdoe por ter me visto nu com Mirella, mas eu juro que ela havia entrado em meu quarto momentos antes de você. Veja isso. Ele lhe entregou o celular que confiscara de Estevão. Veja para quem ele fez os últimos telefonemas naquela noite. Apenas para Mirella e você. Estevão mentiu ao dizer que eu estava passando mal, apenas para atraí-la até lá. E infelizmente, você caiu como um patinho. Meu padrasto confessou que queria tentar uma reaproximação com você para fingir uma falsa amizade, sempre visando o dinheiro que você herdou. E o falecido Darcy também tomou parte no plano. Dói muito pensar que você me traiu com ela, balbuciou Graciela. Então a dor vai passar, porque isso não é verdade. Eu a amo além da conta, caso ainda não tenha percebido. Como me encontrou?
Robson explicou que fora a Wanda quem descobrira onde ela estava hospedada e informou a localização a ele, relembrando que ambos seriam processados por estarem envolvidos na agressão de Mirella. Processados? Pela primeira vez em dias, Graciela riu. Ela ainda quer bancar a vítima. Sim. Eu não me importo com nada, desde que esteja com você. Graciela viu a verdade nos olhos escuros de Robson. Viu sinceridade e admiração. Viu coragem e determinação. E viu carinho e muito amor. Eu senti tanta sua falta, meu amor. Ela o beijou de novo. Não sabe como resisti à vontade de lhe telefonar e pedir que viesse me buscar. Eu quase fiquei louco com seu sumiço. E saiba que, ao voltar à cidade, levará uma bronca de Silvana. Ela está desapontada com seu comportamento infantil e precipitado. Graciela riu, pensando na amiga. Robson explicou que tinha levado quase meia hora para burlar a segurança e subir escondido até o apartamento dela. Logo depois, fizeram as malas dela, que fechou a conta do hotel e pegou o carro para dirigir de volta à fazenda. Durante o trajeto, ela contou, com o máximo de detalhe possível, o segredo que Dora havia escondido durante anos. Revelou a existência de um meio-irmão, do qual nada sabia sobre ele. Ao término de narrativa, Robson foi taxativo. É simples. Vamos hoje mesmo ao orfanato local para tentarmos obter mais informações sobre essa criança, que hoje já é um homem. O distrito é pequeno, portanto acho que não teremos dificuldades. Acho que você pode fazer isso na minha frente, ela sugeriu. Preciso recuperar o tempo perdido. Sei que foi uma loucura tentar fugir de você. Só o fiz porque estava irritada demais, destruída demais. Como eu poderia imaginar que era uma armação? Isso tudo porque você não quis me ouvir. Eu admito isso agora. Bem. Ela olhou o relógio de pulso. Acho que vou deixá-lo no orfanato para que comece as perguntas. Sigo para a fazenda, desfaço as minhas malas e vou ao parque. Hoje não abre ao público, mas os funcionários responsáveis pela manutenção trabalham. Rock deve estar preocupado. Não sei como ele se virou todos esses dias sem a minha presença. Tudo bem. Se eu terminar primeiro, a encontro no parque. Se você for mais rápida, me procure no abrigo para crianças. Fechado, concordou Graciela. Robson desceu diante de um casarão que ficava de esquina e Graciela seguiu com o carro. Ele foi prontamente atendido e, ao informar a razão de estar ali, foi encaminhado ao diretor, um senhor calvo, de idade avançada e mente fechada. Ele fora um dos que inventaram dezenas de desculpas para que Carlinhos e Márcio não fossem até lá conhecer as crianças. Entretanto, com Robson ele demonstrou exagerada gentileza. Quando ouviu o relato feito por Robson, baseado no que ele acabara de escutar de Graciela, o diretor sorriu e meneou a cabeça. Claro que eu me lembro disso. Ele sempre foi um menino quieto e tímido. Ficou aqui até os 15 anos, quando foi adotado por um casal. Deu sorte, porque raramente adolescentes órfãos são escolhidos. O senhor se lembra do nome dele? Sabe me dizer se ele ainda vive na cidade? Sim, sim. Ele mora aqui. Há uns 3 meses veio me visitar. Tornou-se um rapaz forte e saudável. O diretor apontou para um armário próprio para armazenar arquivos. Ainda devo ter o prontuário dele. Assim que eu o encontrar, vou lhe dar algumas informações sobre o nosso jovem. Robson aguardou ansioso. Estava muito curioso para descobrir quem era o meio-irmão de sua namorada. Graciela soltou uma gargalhada ao ouvir Dora relatar-lhe sobre a surra que deram em Antônio. A governanta explicou que não se sentira vingada porque não era isso que buscava, mas que a justiça fora feita de um jeito ou de outro. Acho até que ele ficou com medo de mim. Dora riu ao finalizar a narrativa. Não duvido. Antônio merecia sentir na pele tudo o que sempre fez com você. Eu sei. Bem feito pra ele. Quanto à senhorita, estou muito brava por ter ido embora sem nem ao menos avisar-me. Eu deixei um bilhete, justificou Graciela sorrindo. Grande coisa.
Pelo menos você e Robson se acertaram. Isso é tudo o que importa. Verdade. Agora que já desfiz as malas e arranjei um tempo para colocarmos as fofocas em dia, preciso voar para o parque. Quero conferir como estão as coisas por lá, aproveitando que hoje não é expediente para o público. Sim, vá. Boa sorte. Graciela agradeceu. Por enquanto, não queria contar a Dora que ela e Robson estavam empenhados em descobrir o paradeiro do filho que ela tivera com Afonso. Só pretendia falar sobre o assunto quando obtivessem uma pista concreta sobre o moço. Ao sair, viu que a tarde estava morrendo e que as primeiras estrelas já despontavam no céu. No alpendre, deparou-se com Alexandre, olhando-a com um sorriso nos lábios. Deu-lhe as boas-vindas e admitiu que jamais disse a ninguém que a ajudara a fugir com a mala naquela noite. Obrigada por tudo, meu querido. Provou que há de minha total confiança. Espero que não esteja fugindo de novo. Fiquei muito preocupado. Ah, não. Agora só vou até o parque. Quero ver se os brinquedos ainda estão inteiros. Alexandre riu, vendo-a seguir até o carro. Como se tivesse se lembrado subitamente de algo, foi atrás dela. Importa-se de me dar uma carona até a metade do caminho? Acredita que esqueci o meu celular na delegacia? Claro que não. Entre aí. Só espero que você não fique navegando na internet em vez de vigiar a minha fazenda. Que nada. Ele só serve para que eu ouça algumas músicas. Alexandre entrou no carro e logo depois Graciela deu partida. O diretor do orfanato colocou na mesa uma pasta amarela, com algumas folhas escapando, igualmente amareladas pelo tempo. Eu sempre soube que aquele menino era filho de Afonso, comentou o diretor. Robson fora obrigado a revelar toda a verdade para agilizar seu atendimento. Sabia? Quem lhe contou isso? O próprio Afonso. Ele fazia pequenas doações em dinheiro voltadas para o bem-estar do filho, desde que tudo fosse mantido em total sigilo e anonimato. Ele nunca quis que o garoto soubesse de que ele era seu pai. Sendo assim, o senhor sabe que ele é herdeiro de parte da fortuna que o pai deixou. Nem tudo pertence a Graciela. Acho até que o menino sabia disso. Ou descobriu por conta própria. Como assim? Na última vez em que veio aqui, falou-me que em breve a vida dele mudaria para sempre. Que saberia colocar as coisas em seu devido lugar. E que algumas pessoas não tinham utilidade no mundo. Esse comentário me pareceu meio ameaçador, sabe? Uma calafrio desagradável passou pela espinha de Robson, que continuou. O senhor disse que ele era muito tímido. Enquanto esteve aqui, nunca soube que era filho de Dora e de Afonso. Jamais. A pedido da própria Dora, dissemos a ele que fora abandonado aqui, recém-nascido. Quando era pequeno, ele nunca questionou. Mas ao crescer, começou a fazer perguntas a todos os funcionários. Somente eu e mais duas pessoas sabíamos de sua verdadeira origem. E alguma dessas duas pessoas não poderia ter dado com a língua nos dentes. Acho que não. Sabiam que isso poderia influenciar negativamente na vida do garoto, principalmente porque ele tinha dois grandes sonhos na vida. Um deles era tornar-se mecânico de automóveis. O calafrio tornou-se um alerta. Subitamente o coração de Robson disparou. Mecânico. Sim. Ele lia tudo o que podia sobre motores, peças e sistemas de carros. Acredita que ele sabia ativar e desativar os freios de um veículo como ninguém? Santo Deus! Robson empalideceu, temendo fazer a próxima pergunta. Qual era outro sonho dele? E como era seu nome? O diretor demorou alguns segundos para responder, como se quisesse fazer suspense e aumentar o desespero de Robson. E sua resposta foi rápida e direta. Ele queria ser policial e conseguiu se tornar um. O diretor sorriu. O meio-irmão de Graciela se chama Alexandre. Capítulo 44. Se inscreva, ative o sininho e receba notificações de novos audiolivros. Graciela prometeu a si mesma que não deveria chorar, nem gritar, nem tentar reagir. Deveria tentar manter a calma e a serenidade,
Mesmo que isso parecesse impossível, principalmente por ter um revólver encostado em sua orelha direita. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, ordenou Alexandre, empunhando a arma com firmeza. Saiba que é tão inútil e desprezível quanto Darcy, e por muito menos que isso eu acabei com ele. Você matou meu pai. Ela tentava manter o foco na direção, apertando o volante com força para que suas mãos não tremessem tanto. Depois eliminou Darcy. Por que fez isso, Alexandre? Esqueceu-se de mencionar os 2 bilhetes anônimos que deixei em seu carro. Eu queria assustá-la, para que você voltasse para a capital. Também não comentou nada sobre eu ter entrado na sua casa naquela noite em que deveria ter acabado com você. Jesus, os olhos dela lacrimejaram. Contratei como meu guarda-costas o próprio assassino do meu pai. Você vigiava a fazenda contra quem, ser o culpado o tempo todo. Tinha que me aproximar de você e da fazenda. Da minha fazenda, ele gritou, empurrando o cano do revólver contra a orelha dela. O dedo dele estava encostado firmemente no gatilho. Tudo bem. A fazenda é sua. Fique com ela, se quiser. Até parece que você vai largar o osso assim, tão facilmente. Quando me propus a trabalhar na fazenda, meu objetivo sempre foi ficar perto do que é meu por direito. Além disso, seria uma excelente oportunidade para manter os olhos em você. Por que esperou tanto tempo para me matar? Graciela trocou marcha do carro, tentando não gritar quando ele pressionou o revólver ainda mais contra sua orelha. Poderia ter entrado em meu quarto e feito o que quisesse comigo. Não haveria testemunhas. Acha que eu não sei disso? Quem pensa que é para tentar me ensinar as coisas? Não sabe nada sobre a minha vida. Mas tudo tem a hora certa. O nosso momento finalmente chegou. Apesar do pânico que a invadira, Graciela percebeu que ele parecia igualmente assustado, como se temesse realmente matá-la, ou ser detido pela polícia. Havia 1000 perguntas que desejava lhe fazer, porém não gostaria de ouvir as 1000 respostas que ele provavelmente teria para lhe dar. Vejo que está lá na frente, do banco do passageiro. Alexandre apontou para o paredão de pedras, que ficava em frente à curva fechada. Aquilo lhe traz recordações? Foi onde meu pai bateu o carro. Por que fez isso? Ao perguntar, Graciela engasgou com a própria saliva. Estava apavorada. Ele nunca fez mal a ninguém. Tem certeza disso? O fato de ele ter se livrado de mim, obrigando minha mãe a me colocar para adoção, não foi uma maldade? Que culpa eu tinha da irresponsabilidade dele? Eu merecia viver anos a fio em um orfanato, enquanto você, a filha queridinha, sempre desfrutou de uma vida de luxo. Fiquei com todo o dinheiro que ele deixou. Rendida, ela deixou as lágrimas caírem. A casa, o meu carro, o meu apartamento em São Paulo, o parque. Tudo será seu. Eu declino dos bens a seu favor. Você merece. Sua estúpida. Já vi que não sabe de nada mesmo. Vire ali. Alexandre estava mostrando um estreito atalho, que saía da estrada e desaparecia entre a vegetação. Graciela obedeceu, dirigindo com cautela para não bater ou furar os pneus. Foi quando o celular dela começou a tocar. Quem está ligando? Rosnou Alexandre. Não sei. Posso ver. Como ele não respondeu, ela tirou o celular do bolso da calça bem devagar. No visor, reconheceu o número de Robson. Sempre olhando para a frente, ela perguntou. Quer que eu atenda? Faça isso e coloque no modo viva voz. Diga que já chegou ao parque. Se tentar passar alguma dica do que está acontecendo, juro que a bala vai parar em seu cérebro. Ela respirou fundo, tremendo como se estivesse com mais de 40 graus de febre. Tentou emprestar à voz um tom de tranquilidade. Diga, amor. Eu já sei quem matou o seu pai e Darcy, trovejou a voz de Robson pelo telefone. Alexandre é o assassino. Ele é o seu meio-irmão. Não pode ser, foi só o que ela conseguiu dizer, sentindo a pressão da arma em sua cabeça. Deve haver algum engano. Descobri tudo aqui no orfanato. Soube que Afonso depositava, secretamente,
Uma pequena quantia em nome da instituição para que Alexandre tivesse boas roupas e brinquedos. Por outro lado, seu pai não queria ser revelado. Manteve-se assim até falecer. Entendi. Você já chegou ao parque? Graciela virou o rosto para Alexandre pela primeira vez e o viu assentir. Sim. Estou aqui. Acabei de entrar em contato com Wanda. Ela não acreditou muito na minha história, porque ainda está aborrecida com o assunto de Mirella. Mas quando eu gritei que você estava em perigo, ela pareceu acordar daquele eterno torpor e prometeu que expediria uma ordem de prisão contra Alexandre. Porém, se eu estivesse enganado, acusando uma pessoa inocente, ela me prenderia pessoalmente. Tudo bem, amor. Faça o que precisa ser feito. Você está bem, Gracinha? Ótima. Só um pouco cansada, pois voltei de São Paulo e vim direto para cá. Agora preciso desligar. Ela não esperou para ouvir a resposta dele. Quando terminou, Alexandre tomou o celular das mãos dela e atirou o aparelho pela janela, ordenando que ela continuasse dirigindo. Quando a noite caiu por completo, ele mandou que ela desligasse o carro. Estava cercada por árvores, como em uma floresta. Ali jamais seria ajudada por alguém. Tinha certeza de que, depois de falar tudo o que quisesse, Alexandre a mataria. Agora que estamos sozinhos, teremos uma conversa digna de dois irmãos, ele prometeu, sorrindo como um louco. 3 viaturas entraram em disparada no parque de diversões. Gomes, Wanda, Antônio e outros 3 policiais militares saltaram com armas em punho. O marido de Dora estava parcialmente recuperado dos ferimentos. Como pretexto para os hematomas, dissera a Wanda que fora atacado por 3 lutadores de karatê, que por pouco não o mataram. Claro que a história não convencera, mas como a vida dele não a interessava, Wanda se absteve de fazer indagações. Roque, o gerente do parque, veio atendê-los, dizendo que Graciela não estivera lá. Ele não a vira desde que ela fora para a capital. Robson chegou momentos depois de táxi. Precisou de um meio de transporte mais rápido que seu cavalo. Pediu ao motorista que o aguardasse. Desceu do carro e foi ter com os policiais. Se não estão aqui, podem estar na fazenda, sugeriu Wanda. Não acredito nisso, sem saber que estava sendo intuído pelo espírito de Cida, Robson refletiu. Ele não a levaria para locais de fácil acesso. Penso que ele não a matará antes de gabar-se dos seus feitos, expor todas as razões de seus crimes. Esses malucos criminosos adoram fazer isso. Portanto, estão em outro lugar. Já enviamos 2 viaturas à residência dele, explicou o investigador Gomes. A casa de Alexandre está vazia. Ele mora sozinho. Quis saber Robson. Sim, desde que os pais morreram, há 2 anos, respondeu Wanda. Deve ter sido a época em que ele realmente começou a planejar sua vingança, pensou Robson. Procure na estrada que leva à fazenda, assoprou Cida, no ouvido dele. Lembre-se do paredão de pedras. Recebendo a inspiração astral como se fosse seu pensamento, Robson olhou vivamente para Wanda. É isso. Ele deve ter levado Graciela para rever o local em que o pai dela acidentou-se. Faz todo sentido. Não sei por que estou decidida a ouvi-lo, resmungou Wanda, retornando à viatura com rapidez. E não pense que boas ideias o livrarão de ser processado. Graciela não sabia se deveria olhar para os olhos de Alexandre ou para o revólver, que agora estava apontado para o peito dela. Ambas as coisas eram horríveis. Sabe como descobri que ele era meu pai? Alexandre perguntou. Ela sacudiu a cabeça negativamente. Ouvi uma conversa ao acaso. Tinha 14 anos. Meses depois, aos 15, fui adotado por um casal de cretinos. Eles me queriam para ser seu empregado. Gostaria de ter influenciado no acidente que os matou, numa cidade bem perto daqui. Eu teria ficado orgulhoso. Pelo menos desta vez, não tive nada a ver com a morte deles. Sabendo que Afonso o rejeitou, você decidiu vingar-se.
Nunca me importei em conhecer ou dar o troco em minha mãe biológica. É uma pobre coitada, que apanhava do marido. Tinha seu próprio castigo. Mas seu velho pai era o alvo. E como você estava morando em São Paulo, reuni toda a minha coragem e fui procurá-lo na fazenda. Apresentei-me como seu filho bastardo, garanti que não queria nada além de sua amizade. Eu não precisava dele àquela altura da minha vida. E como ele reagiu? Da pior maneira possível. Gritou comigo, ofendeu-me, disse coisas humilhantes a mim. Exigiu que nunca mais o procurasse. Resolvi que ele merecia pagar por tanta crueldade. Afinal, eu tinha o mesmo sangue que ele nem sequer havia pedido para nascer. Todos sabiam que ele sustentava você na capital e eu achei que seria justo usufruir de toda essa riqueza também. Ela me pertencia, afinal de contas. E você o ameaçou, concluiu Graciela. Foi meu telefonema que ele recebeu na noite do acidente, afirmou Alexandre, fixando o fundo dos olhos da moça. Eu disse que se não viesse encontrar-se comigo em frente ao parque, eu contaria a todos que ele tinha outro filho. Bastaria um exame de DNA para que a verdade fosse provada. Afonso tornou a me xingar, mas prometeu ir me encontrar. Irritado, ele entrou no carro e saiu em disparada. Quem sabe me oferecesse alguma quantia razoável para que eu desaparecesse de sua vida para sempre. De qualquer forma, eu nunca saberei. Graciela então se lembrou de quando falara com Afonso pela última vez, no hospital. Ele dissera: "Você não é a única", pedindo que ela tivesse cuidado. Agora ela compreendia tudo. Ela não era a única filha que ele possuía. E quis protegê-la, certo de que Alexandre também a procuraria. Independente disso, você nunca se encontrou com meu pai, pois os freios do carro dele estavam cortados. Lentamente, Graciela levou a mão para trás de suas costas, na direção da porta. Preparou uma armadilha para que ele morresse. Do mesmo jeito que preparei uma para você, hoje, sorrindo na penumbra do interior do carro, Alexandre acrescentou, erguendo o revólver. Quando o encontrar no inferno, mande lembranças minhas. Espere, ela pediu desesperada. Sua mão atrás das costas fechou-se em algo duro e gelado. Ainda não me disse por que matou Darcy. Você é curiosa, hein? Tudo bem, posso falar. Ele não tinha necessidade de continuar perambulando por aqui. Era um imprestável, que só queria se envolver com você por causa do seu dinheiro, aliás, do meu dinheiro. Acha que eu permitiria que isso acontecesse? Você sabe que eu nunca ficaria com ele. Mas está com Robson. E caso se casasse, o dinheiro seria dele também. E isso jamais vai acontecer. O que você vai fazer comigo, agora? Não consegue mesmo adivinhar, querida irmãzinha? Vejam só. Gomes mirou o facho da lanterna para a estrada de terra. Marcas recentes de pneus pegando esse atalho. Ele deve tê-la obrigado a seguir por ali. Acho melhor deixarmos o carro aqui e seguirmos a pé, sugeriu Wanda. Conheço essa área. Só é possível seguir de automóvel até algumas centenas de metros à frente. Depois disso, a mata fica muito fechada. Eles não devem estar longe. Vou com vocês, anunciou Robson. Ele havia pagado ao apavorado taxista, que não queria seguir a polícia o tempo todo. Depois que o táxi partiu, ele olhou atentamente para Wanda. Por favor, salve Graciela. A delegada o encarou de volta, pensativa, até responder. Essa é a minha tarefa. Prometo fazer meu melhor. Ela andou alguns passos, antes de se virar e relembrá-lo. Mas do meu processo você não escapa. Apesar do nervosismo, Robson sorriu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando o Alexandre ergueu a arma para disparar o tiro fatal, Graciela tirou de trás das costas um frasco de alumínio contendo spray de pimenta. Com a mão esquerda, mirou os olhos dele e pressionou a válvula. Com a direita, deu um tapa forte no revólver, que voou para o banco traseiro. O espírito de Sida estava presente, tentando neutralizar as energias inferiores emanadas por Alexandre, que se condensavam em formas de ondas de ódio.
pego de surpresa com a reação inesperada de Graciela, ele proferiu uma série de palavrões, tateando em torno à procura da arma. Sem perder tempo, ela abriu a porta do carro e em instantes estava correndo sem rumo por entre as árvores. Olhando por cima do ombro, viu Alexandre apoderar-se novamente da pistola e sair em seu encalço, mesmo que não estivesse enxergando muito bem. Ela tropeçou na raiz de uma árvore e preparava-se para gritar quando ouviu um estalo alto e algo despencando. Em segundos, viu lanternas iluminando seu rosto. Viu Robson erguendo-a do chão e tirando o spray de pimenta das mãos dela. Viu Alexandre caído no chão, chorando de dor com o tiro que recebera na coxa, com as mãos às costas para ser algemado. Graciela chorava muito agarrada a Robson, que murmurou no ouvido dela: "Está tudo bem agora. O pesadelo acabou. Estamos juntos, Gracinha." Depois de Alexandre ser colocado em uma das viaturas, que seguiu levando Gomes, Antônio e o prisioneiro, Wanda apareceu diante de Graciela. As duas se encararam até Graciela dizer: "Muito obrigada, Wanda, por tudo. Devo lhe pedir desculpas por ter desconfiado de você", devolveu a delegada. "E pensando bem, vocês formam um belo casal. Talvez Mirella não tenha sido muito sincera comigo. De qualquer forma, cansei de brigar com vocês. Esqueçam o processo e vivam em paz. Se minha filha os perturbar, avisem-me imediatamente. E agora vamos à delegacia para você prestar depoimento." Graciela assentiu. Wanda indicou-lhes outra viatura e logo todos partiram dali. Epílogo. Os dias anteriores foram repletos de sol e muito calor, mas na manhã em que aconteceria o casamento de Graciela e Robson, o céu estava cinzento e uma fraca garoa vinha do alto. Nada disso foi impeditivo para que ambos sorrissem como duas crianças. O evento aconteceu na própria fazenda, debaixo de uma grande tenda branca. Flores brancas enfeitavam o ambiente. Menos de 20 pessoas compareceram à cerimônia. Silvana estava entre elas. Carlinhos e Márcio, que também estavam presentes, sorriam por saber que Graciela e Robson teriam uma vida feliz, assim como a deles. Zeus, o cão-guia, apreciava o movimento com ar de fascinação. Finalmente haviam conseguido a guarda de Luan. Tão logo o casamento terminasse, viajariam para a cidade em que o orfanato ficava para buscar o menino. A assistente social os acompanharia por algum tempo, apenas durante o processo de adaptação da criança. Não poderia haver pessoas mais felizes que os dois, com exceção de Graciela e Robson. Não voltaram a ter notícias de Everton e nem esperavam por isso. Dia a dia, Márcio vinha encarando sua cegueira com otimismo, descobrindo diariamente que era muito mais forte e capaz do que sempre acreditou ser. Controlava o diabetes rigorosamente e Carlinhos o mimava como se ele fosse uma criança. Mirella conheceu um rapaz recém-chegado à cidade e logo se envolveu com ele. Semana depois, duas descobertas. Ele era casado e ela estava grávida. O sujeito logo sumiu de suas vistas e ela mal podia imaginar como daria aquela notícia à mãe. Era uma situação parecida à da própria Wanda, muitos anos antes. Dora estava orgulhosa por ver sua patroa tão bonita e contente. Estava ainda mais satisfeita consigo mesma. Seu divórcio com Antônio fora homologado. De vez em quando, ela o avistava de longe, na viatura. O olhar que ele lhe dirigia não mais a impressionava. Aprender a dominar seus medos interiores e a mostrar sua luz. Assumiu-se no papel de uma mulher poderosa, que encara qualquer desafio, sem medo do futuro. Ela ficou chocada ao descobrir que seu filho era Alexandre. E o que era pior? Ele cometera 2 crimes, sendo que em um matara o próprio pai e por pouco não fizera o mesmo com a irmã. Ele fora julgado e condenado a 13 anos de detenção em uma instituição para pacientes com distúrbios mentais, em uma cidade distante dali. Cida finalmente trouxera Afonso, para que revisse a filha e ele ficou emocionado. Graciela estava linda, vestida de branco, trazendo um buquê na mão. O juiz de paz celebrou a união e os abençoou com votos de amor, paz e saúde. Quando Robson colocou a aliança dourada no dedo de Graciela, murmurou:
Meu cavalo espera para nos levar à nossa lua de mel. Nem pense que vou montar naquela coisa. Vai sim, Gracinha. Vou ensiná-la a cavalgar e logo você será uma amazona. Se começar com palhaçada, eu peço o divórcio, ela brincou, também colocando aliança no dedo dele. Eu amo você, moça chata. Obrigado por estar aqui comigo. Eu também o amo muito. E moça chata é a sua avó. Rindo, Robson a beijou apaixonadamente nos lábios. Vendo a cena, embevecido, Afonso comentou. A minha menina virou uma mulher, Cida. Como ela ficou diferente. A qualquer momento você pode começar a sua mudança interior. Foi o que ela fez, assim como Márcio e Dora também. São exemplos de pessoas que decidiram confiar em sua própria capacidade para superar seus receios, fortalecer sua fé, enfrentar os obstáculos com coragem e vencer na vida. Nada permanece igual para sempre. Não mesmo. Quando pensarmos que não existe solução para mais nada, tudo pode mudar, e surpresas podem surgir. A vida é como um rio sinuoso, meu querido, com um presente precioso nos aguardando em cada curva. Afonso abraçou, aspirando a sensação de paz que havia no ambiente. E vendo tantas pessoas sorrindo, cada uma por suas razões, mesmo tendo passado por tantas situações difíceis, ele compreendeu o que realmente significa viver bem. Fim. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu gostei. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, no caso de que esse canal seja cancelado, e ouça audiolivros exclusivos, que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.